Amém? Atos 16, a partir do versículo 27. Glórias a Deus. Aleluia. Podemos ler? O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Aleluia, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Amém? Pode se assentar. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é um texto conhecido da igreja. Talvez você hoje esteja ouvindo até pela primeira vez. É o episódio que narra quando Paulo e Silas, depois de terem feito a obra de Deus, acabaram presos e ali, naquele cárcere, eles, por volta da meia-noite, estavam cantando e estavam orando. E Deus mandou um terremoto, de modo que as prisões se abriram. Então o carcereiro ficou desesperado, imaginando que aqueles que estavam sob a sua guarda tinham fugido, e a Bíblia diz que ele ia se matar quando o apóstolo Paulo bradou em alta voz. Amém? Nós estamos aqui também nessa tarde bradando em alta voz. Se você está pensando em morrer, se você está pensando em dar cabo da sua vida, se você está pensando que é o final da linha, aleluia, eu quero bradar nessa tarde em nome de Jesus Cristo e dizer para você: não te faças nenhum mal, porque nós estamos aqui. Nós estamos aqui, aleluia. Qual é a diferença que faz isso? Nós estamos aqui pregando a poderosa palavra de Deus. Amém? Glórias a Deus. Então Paulo disse para aquele homem: olha, nós estamos aqui, ninguém fugiu. Aleluia. Nós estamos aqui, a igreja ainda não fugiu dessa terra, a igreja ainda não foi tirada dessa terra, ainda há esperança para você, porque a palavra de Deus continua a ser pregada na face dessa terra. Louvado seja Deus. Aleluia. E o que é que nós vemos aqui nesse texto? Nós vemos uma pessoa fazendo uma pergunta importantíssima sobre a salvação. Qual foi a pergunta? Foi: senhores, que devo fazer
para que seja salvo. Aleluia. Isto mostra que as pessoas têm muitas dúvidas sobre este assunto. Tem perguntas, tem questionamentos, tem dúvidas sobre a salvação. Aleluia. A bênção é que este homem fez esta pergunta para quem tinha a resposta correta. Louvado seja Deus. Porque dependendo para quem esta pergunta é formulada, a resposta pode não ser verdadeira. Amém? Quem está entendendo a mensagem? Louvado seja Deus. Então, aquele homem, aleluia, ele estava nervoso, ele estava trêmulo, ele mostra que ele estava em trevas porque ele pediu uma luz, mas ele também contemplou a maravilha do poder de Deus naquela noite, naquela hora. Aleluia. Com certeza, ele bem sabia o motivo da prisão desses dois homens de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eles acabaram de expulsar um espírito maligno que usava uma jovem com adivinhação. E aquela jovem era explorada por alguns homens. Exploravam aquela jovem, e quando o espírito maligno, o espírito de adivinhação, deixou aquele corpo, porque ele recebeu uma ordem de sair em nome de Jesus, então diz a Bíblia que a expectativa de lucro, a esperança do lucro se desfizera. Aquela moça não tinha mais adivinhação nenhuma. O espírito que a usava não estava mais nela, porque em nome de Jesus teve que sair. Glórias a Deus. E foi por esta razão que aqueles homens de Deus foram presos, por estarem fazendo a obra de Deus. Até hoje, irmãos, a coisa funciona desta forma, não é? Muitos servos de Deus continuam sendo perseguidos por fazerem a obra de Deus, por fazerem o bem, por derrotarem o inimigo de Deus em nome de Jesus, por expulsarem os espíritos malignos, por pregarem a verdade. E esses dois foram parar naquele cárcere. E ali naquele cárcere eles não se intimidaram, eles não ficaram abatidos, eles não questionaram Deus. Senhor, nós estávamos fazendo a tua obra e o Senhor agora permite que nós viéssemos parar aqui nesse cárcere, estamos presos aqui. Eles continuaram louvando a Deus, eles continuaram orando ao Senhor, e mais uma vez o poder de Deus se manifestou. Aleluia. Quem crê que o poder de Deus vai se manifestar nessa tarde? Já está se manifestando. Quando a palavra de Deus é pregada, você aí pode ser curado, você pode ser liberto, se você tiver fé. Glórias a Deus. Porque o Senhor confirma a sua palavra com sinais. Amém? Louvado seja Deus. Então, muitas dúvidas passam pela cabeça das pessoas, até porque tem muita gente falando muita coisa diferente um do outro. Não é assim? Então, qual é a melhor maneira? É nós irmos para a Bíblia Sagrada,
que é a palavra de Deus. Você quer saber sobre salvação? Você tem perguntas? Você tem dúvidas? A Bíblia tem resposta para nós. Amém? A Bíblia tem respostas para o pecador. A Bíblia tem respostas para aqueles que estão em dúvida, aqueles que não têm certeza de nada. A Bíblia é esclarecedora. Eles fizeram uma pergunta: que devo fazer para que seja salvo? Esta foi a pergunta. Talvez a sua pergunta seja outra, mas a que foi feita foi essa aqui. E nós vamos procurar, no desenrolar desta mensagem, responder algumas perguntas sobre a salvação. Talvez venha esclarecer a você nessa tarde. Talvez você entrou por esse portão com dúvidas, com incertezas, não é? Talvez você é uma pessoa religiosa e você tem a sua fé, a sua crença, mas nós não vamos ler aqui outra coisa que não a palavra de Deus. Quantos creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Amém? Então isso é bom, isso é maravilhoso. Se a gente crê que a Bíblia é a palavra de Deus, então vamos meditar nela. Se você tem uma aí, você então pode acompanhar. E fazes bem em acompanhar tudo aquilo que é dito, tudo aquilo que é lido, tudo aquilo que é falado. Louvado seja Deus. E a primeira pergunta que eu quero formular na tarde desse dia é: quem precisa de salvação? Amém? Quem precisa de salvação, ou quem precisa ser salvo? Aleluia! Glórias a Deus. Eu quero responder esta pergunta com um versículo que declara qual é o desejo de Deus. Porque se o desejo de Deus é esse que nós vamos ler, então, neste versículo nós vamos compreender quem é que precisa de salvação. Amém? Vamos ler na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2, o versículo 4. Vamos ler o 3 também, só para dar uma compreensão melhor. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. Meu filho, arruma um copo d'água para mim, por favor. Podemos ler? Diz assim, olha: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que, olha, a Bíblia vai falar agora qual é o desejo de Deus, o qual deseja que todos os homens, diga todos os homens, todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, se a Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos os homens, toda a humanidade venha alcançar a salvação, isto significa, isto implica que toda a humanidade precisa de salvação. Amém? Ou seja, todos os homens precisam de salvação. Glórias a Deus. Aleluia. Então isso é muito bom, nós sabemos disso. Porque tem pessoas que se acham boas demais para precisarem de salvação. Se você for evangelizá-las, elas vão dizer assim:
Não, mas eu não roubo, não mato, não faço isso. Ou seja, eu sou bonzinho, eu sou boazinha. Em suma, eu não preciso de salvação. Mas eu provo que você precisa de salvação. Esse versículo prova. E um outro texto que eu também, aleluia, vou citar. Que está, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. É maravilhoso. É maravilhoso, aleluia, compreender a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus, aleluia. Diz assim, olha, Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. O que é que diz aí? Porque o salário do pecado é a morte. Olha aí. Será que tem algum homem que não morre? Será que tem? Então o homem, o ser humano, a raça humana, está presa à morte pelo pecado. É o salário. É a recompensa que o homem recebe por ser um pecador. Então, isto mostra o quê? A universalidade do pecado. Atingiu a todos. A Bíblia diz, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então, quem precisa ser salvo? Todas as pessoas. Podem ser jovens, podem ser velhos, podem ser religiosas, podem ser gordas, magras, ricas, pobres. Não importa. A morte está operando na vida das pessoas. E Jesus se intitula a ressurreição e a vida. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, quem precisa ser salvo? Todos os homens. É por isso que Jesus, momentos antes de subir aos céus, ele deu a seguinte determinação: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que é que ele mandou fazer? Pregar o evangelho a toda criatura. E o próprio homem hoje faz o quê? Para que tanta igreja? É o desejo de Deus em salvar as pessoas. Esse monte de igreja aí, ó, é porque Deus quer alcançar as pessoas. Deus quer que as pessoas escutem o evangelho. Essa palavra evangelho, talvez você não saiba o significado. Essa palavra evangelho quer dizer boas novas de salvação. Boas novas quer dizer notícias boas. Não é bom a gente receber uma notícia boa? O carteiro chegar lá na nossa casa e entregar uma correspondência lá que você tem um dinheiro para receber, você vai ficar logo alegre. Ainda mais se tiver endividado. Então, o evangelho é uma notícia boa que as pessoas recebem. Qual é a notícia? Olha, Deus em Cristo Jesus perdoa os nossos pecados e nos faz passar da morte para a vida. Amém? O evangelho é isso. O evangelho é simples. Glórias a Deus. A Bíblia diz que o Senhor veio buscar e salvar o que se havia perdido. Louvado seja Deus. Então, quem precisa ser salvo? Todas as pessoas. Eu não sei se todos aqui nessa tarde são salvos, mas se você ainda não é,
Se você não tem esta certeza da salvação, porque quem é salvo sabe que é salvo. Quem é salvo sabe que é salvo. Por quê? Porque Deus dá testemunho nele da salvação. A pessoa que é salva tem em si o testemunho que é dado pelo próprio Deus. Aleluia. Então quem é salvo sabe que é salvo. Quem não é, fica na dúvida, não tem certeza. Às vezes pensa assim, hoje eu estou salvo, amanhã não sei. Ontem eu estava salvo, hoje eu não sei se eu estou. Amanhã, quem sabe, eu posso estar de novo. Então a pessoa tem dúvida. Aleluia. Então, quem precisa? Todos precisam. Todos precisam. O Evangelho está aí à disposição. E outra prova disso é este versículo aqui, ó. 1 João 2, 1 João 2, 1 e 2. Nós vamos ler. Ele está falando com a igreja, ele está falando com quem já é salvo, tá certo? Ele diz assim: filhinhos meus, estas coisas que ele falou antes, vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ou seja, o Jesus que morreu por nós, ressuscitou, voltou para o céu e está agora assentado à direita de Deus. Ele hoje é o quê? É o nosso advogado. Que mais que João escreveu? E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. O que isso significa, irmão? Significa a abrangência da morte de Cristo, o poder do sangue de Cristo. Pode perdoar os pecados de toda a humanidade. Porque seria injusto ele mandar pregar o evangelho a toda criatura e as pessoas não ser possível as pessoas serem salvas. Então há um poder, há uma eficácia, há uma abrangência no sangue de Cristo. Ele é poderoso para perdoar os pecados de quem já está salvo, se porventura pecar em algum momento da caminhada, como também alcançar toda a humanidade. Ou seja, Deus não quer que ninguém fique de fora. Mas será que vai ter pessoas que vão se perder? Vai ter. A Bíblia diz que sim. Por quê? Porque não quiseram, não abraçaram a fé da palavra, optaram por crer nas religiões, ao invés de se voltarem para a palavra de Deus. Aleluia. Então vamos sair desta pergunta, quem precisa ser salvo, para nós avançarmos mais um pouco. Nós até já respondemos em parte esta segunda pergunta, quem tem direito, mas nós vamos ver mais um versículo. Tito, carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11. Quem tem direito? Todas as pessoas têm. Mais uma vez o versículo vai falar, olha, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Amém? A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, olha a abrangência da graça. Vamos para a terceira pergunta. Quem pode salvar-se?
quem pode salvar-se? Porque os seres humanos, às vezes eles olham para alguém, às vezes até mesmo quem já está salvo, olha para uma pessoa que não está salva e diz assim, esse aí não tem jeito não. Imagina, não tem jeito para ele. Mas vamos ver aqui, Lucas 18, 26 e 27. Vamos ler a partir do 24. Lucas 18, 24. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Olha o que Jesus falou. Jesus está dizendo assim, o rico dificilmente vai entrar no céu. Mas o conceito daqueles dias era, quem estivesse bem materialmente falando, era sinal da bênção de Deus na sua vida. Mas Jesus falou assim, olha, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Então quem ouviu falou assim, peraí, se os ricos não podem, quem pode então? Tadinho do pobre. Né? Mas olha qual foi a resposta de Jesus. Mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Amém? Glórias a Deus. Às vezes alguém olha para um filho, está nas drogas, para uma filha que está envolvida na prostituição, ou olha para o marido que é um alcoólatra, né? E a pessoa fica assim, como é que vai ser? Nunca vai ser salvo. Não tem jeito para ele mais. Jesus diz, olha, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Amém? Aquilo que aos seus olhos hoje é impossível, a conversão do seu marido, a salvação do seu filho, a salvação da sua filha, para Deus nada é impossível. Louvado seja Deus. Ontem um rapaz testemunhava lá na igreja, ele pregou a palavra e ele falou sobre a vida dele, tempo que ele andou desviado, andou na boca de fumo, virou traficante com arma na cintura, chegou a ser ameaçado de morte, perseguido pela polícia, mas pessoas estavam orando por ele. Aleluia. E ele hoje é um presbítero da casa de Deus. Amém? Aleluia. Hoje ele é um servo de Deus, que prega e dá testemunho. Porque os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Aquilo que hoje é impossível para você, esse problema aí que você olha e não sabe como resolver, essa enfermidade que o médico disse que não tem cura, são possíveis para Deus. O nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Aleluia. Glórias a Deus. Quarta pergunta: em quem está a salvação? Em quem está a salvação? Isso é muito importante, essa pergunta. Porque tem igrejas dizendo assim, não, a salvação é só aqui. Já pensou se eu começasse a falar isso? Olha, irmãos, salvação somente na Assembleia de Deus, missões pela fé. Aí você ia logo perguntar assim, mas pastor, e antes do senhor ter esse nome aí, como é que era a salvação? Era como? Ninguém foi salvo? Todo mundo se perdeu? Então a gente tem que parar e pensar. A gente tem que analisar, raciocinar. Então a melhor resposta é ir para a Bíblia.
Porque a salvação não está numa instituição, numa igreja especificamente. Fora daqui não tem salvação. Se você sair daqui, for para outra igreja, você vai para o inferno, porque só aqui que é salvo. Nós não podemos viver debaixo de ameaças. Nós temos que viver com a certeza da salvação no nosso coração. E aqui responde, olha, no livro de Atos, capítulo 4, versículo 11 e 12. Aí está a resposta. Onde é que você vai encontrar a salvação? Onde está a salvação? Louvado seja Deus. Eu não sou o Salvador. Posso até ser um instrumento de Deus para você alcançar a salvação, mas eu não sou o Salvador. Nem a minha esposa também é a Salvadora. Diz assim, olha, este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação. Olha o que a Bíblia está dizendo, hein? Acompanha aí, por favor, para você não ficar com nenhuma dúvida. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu, você consegue olhar para o céu? Abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Amém? Você conseguiu ouvir a resposta da Bíblia? A Bíblia acaba de nos responder que salvação nós só vamos encontrar no nome de Jesus. Cadê o glória a Jesus? Cadê o glória a Deus que eu não ouvi? Então salvação só tem nesse nome. Mas quando a gente não conhece a Bíblia, a gente acredita em tantos nomes. Caiu um cisco no meu olho, eu vou invocar um nomezinho aí. Faz assim, tira esse cisquinho aqui, vem com o cavalinho e tal. Não é assim que a pessoa faz? É ou não é? Eu dei só um exemplo. A gente podia ficar aqui falando muitos, né? Não é verdade? Então você quer ser salvo? Só tem um que pode salvar. É o Senhor Jesus. Qual Jesus? O Jesus que venceu a morte. O Jesus que ressuscitou. O Jesus que voltou para o céu. Esse que é o mediador entre Deus e os homens. Aquele que disse assim, olha, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha aí, esse versículo, João 14,6, confirma o que nós acabamos de ler em Atos 4, 11 e 12. A exclusividade está no nome de Jesus. Ele é o único. Então eu não tenho que confiar em outro nome. Eu não tenho que invocar um outro nome. Eu não tenho que chamar por mais ninguém. Eu estou precisando de ajuda? Chame por Jesus. A Bíblia diz assim: todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Então, em quem está a salvação? Está em Cristo Jesus. Como é maravilhoso, né? A gente agora entender isso. Que está em Cristo Jesus.
não está numa religião, não está numa prática. A salvação não está só se eu fizer isso que eu vou ser salvo. A salvação está se eu acreditar, se eu crer no Filho de Deus, na sua obra redentora, naquilo que Ele fez por mim, quando Ele se ofereceu ali naquela cruz para morrer em meu lugar. Como que a gente adquire a salvação? É importante também. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos. O que é a graça? Favor imerecido. Favor imerecido. Ou seja, a gente não merecia. Mas a graça de Deus nos alcançou. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. A graça está aí, ó. O sangue de Jesus pode perdoar os pecados de todo mundo. Eu não acredito. Você não teve fé. Se você não acredita, não acontece nada na sua vida. Porque sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Tem que acreditar. Tudo com Deus é baseado na fé. Fé na sua palavra. Se eu acredito, eu recebo. Se eu duvido, eu não alcanço nada do Senhor. É o que a Bíblia diz. Por que a gente vê muita gente aí sendo abençoada, contando testemunho? Por quê? Porque acreditou, irmão. Acreditou enquanto outros estão dizendo assim, não, não pode. Enquanto eu falar, não, não pode, nada vai acontecer. E quem acredita? Está contando bênção. Está contando testemunho. Está contando vitória. Está cantando o hino da vitória. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Olha aí. A salvação vem de Deus. É um dom que é nos dado pela fé. Pela loucura da pregação. É assim que nós somos salvos. Pela loucura da pregação. A gente diz, ó, um homem morreu por você há 2000 anos atrás. Esse homem veio do céu, ele se fez homem e morreu por você. Você acredita? Não, não acredito. Não recebe. Eu acredito. Recebe. É assim. Glórias a Deus. O que mais que diz o versículo? Olha, não de obras para que ninguém se glorie. Então não é por obras. Não é por obras. O moço que escreveu esta carta aqui, que foi o apóstolo Paulo, antes dele ser um servo de Deus, ele perseguia a igreja. Ele matava crente, mulheres, crianças. Ele fazia isso. E ele procurava se justificar diante de Deus, praticando as obras da lei. Agora que os olhos dele foram abertos, que as escamas caíram dos seus olhos, conforme ele relata no seu testemunho, está registrado na Bíblia. Então ele agora diz assim, olha, pela graça vós sois salvos, mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie. Ninguém pode se gloriar porque está salvo. Eu não posso me gloriar porque eu estou salvo. Não, eu estou salvo porque, na verdade, eu nunca fui tão ruim assim, né? Deus viu em mim alguma bondade, então Ele me salvou. Nada disso. Eu era tão pecador como qualquer um. Como qualquer um. Se você ouvir o testemunho da missionária Regiane, você não vai acreditar. Você vai dizer que ela está mentindo.
Você vai dizer assim, mas a senhora não nasceu num berço evangélico, não? Parece. Mas não. Quem vem aqui já ouviu alguma coisa? Quem vai lá na sede conhece bem, né? Quem nunca ouviu, não sabe. Mas Deus transforma as pessoas. Deus muda, transforma, regenera, faz da pessoa uma nova criatura. Esse moço que escreveu essa carta aqui, certa feita ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 2 da segunda carta, né? E ele disse assim, olha, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. A vida dele foi transformada. De perseguidor, ele passou a ser perseguido por causa do evangelho. Certa feita ele teve que fugir dentro de um cesto. Irmão. Teve que descer pelo muro dentro de um cesto para não morrer. Aleluia. Então como que se adquire, irmãos? Ouvindo a palavra e recebendo pela fé, crendo, recebendo de graça. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Aleluia. O que nós temos que fazer? Como se adquire? Está aqui. Agora, o que eu tenho que fazer? Romanos 10, versículo 9. Vamos ler o 8 também. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti. Quem está ouvindo a palavra nessa tarde? Quem está ouvindo? A palavra está perto de ti. Você está ouvindo? Ela está aí, ó, pertinho de você. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Aí agora ele diz assim, olha, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha aí. Se você crê com o coração que Jesus está vivo, se você confessar ao Senhor Jesus como Senhor da sua vida, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. É por isso que, geralmente, depois da pregação, a gente sempre pergunta, quem quer entregar a sua vida para Jesus? Quem quer fazer isso aqui? Demonstrar publicamente a sua fé, confessar com a sua boca, crendo com o coração. Aí nessa hora muita gente começa a pensar, pera lá aí, rapaz, eu entendi a palavra, mas agora não, vou pensar mais um pouco. Não, eu tenho a minha religião. Mas você não aprendeu que é Jesus que salva? Mas eu tenho a minha religião, a religião dos meus pais. Se eu tomar alguma decisão agora, como é que vai ser? A pessoa agora começa a ficar na dúvida. Começa a ponderar sobre a sua vida, a história da sua vida. Né? E o adversário nessa hora trabalha, tentando roubar a semente que está sendo semeada no seu coração. Amém? Você está entendendo? Então, para a gente resumir, o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Ouvir a pregação da palavra.
Porque a obra da salvação, quem fez foi Jesus. Foi Ele que pagou o preço, foi Ele que verteu o seu sangue, foi Ele que morreu pelos pecadores, não é isso? Então a gente precisa ouvir, contar essa história. Aleluia, do meigo nazareno. Depois, nós precisamos crer no Senhor Jesus, que foi a resposta que Paulo e Silas deram para aquele carcereiro. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E o que eles fizeram? E lhe pregaram a palavra de Deus. Como é que alguém vai ser salvo sem ouvir a palavra? Tem que ouvir a palavra. Tem que ouvir a palavra, porque a palavra é a semente. Deus usa a palavra. O ser humano é um ser inteligente. Deus se comunica com o ser humano através da palavra e faz a pessoa entender o seu plano. Aleluia. Então, crê no Senhor Jesus. Depois, invocar o nome do Senhor. Eu já acreditei. E aí? Não, eu já acreditei, eu só me tomei em cima do muro. Não, você tem que invocar. Jesus é o meu Senhor, então, Jesus é o meu Senhor. Eu vou invocar o Senhor. Vou invocar o seu nome. Acolher, irmãos, a mensagem, o amor da verdade para ser salvo. Muita gente ouve a mensagem, acha a mensagem bonita, é uma história bonita. Realmente esse homem morreu pelo amor, tal. Mas não me interessei não. Não abriu o coração, não acolheu o amor da verdade para ser salvo. Então precisa guardar a palavra, porque depois que a gente é salvo, a gente é transformado. A gente é salvo de quê? É salvo do poder do pecado, desse poder que escraviza as pessoas e que domina as pessoas sem elas se darem conta disso. Então o ser humano é salvo de tudo isso. Quando João Batista olhou para Jesus e falou assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele tira isso de nós, o desejo de pecar, essa escravidão que nós estávamos sujeitos a ela. Então agora, o que vai acontecer com a pessoa? A pessoa agora vai passar a viver em novidade de vida. Uma nova vida. Não vai mais usar o seu corpo para o pecado, para os vícios, para a prostituição, para coisas indecorosas. Não, agora ele vai entrar pelo caminho da obediência na palavra de Deus. Ele vai olhar para a palavra e dizer assim: o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Então eu vou obedecer, eu tenho que obedecer, eu não posso viver dessa maneira. Porque senão eu vou rejeitar aquilo que Deus me deu. Eu vou rejeitar. Então vamos ler aqui, 1 Coríntios 15. Coríntios 15. Paulo diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Olha aí, a gente ouve a palavra, a gente recebe a palavra, a gente permanece na palavra, a gente continua naquela palavra. Louvado seja Deus. Por ele também sois salvos. Como que a gente é salvo? Pela palavra de Deus, o evangelho, essa mensagem. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra
tal como vô-la preguei, a menos que tenhas crido em vão. Olha aí. Então, se a pessoa, tá bom, já aceitei Jesus, sou salvo. Você quer batizar? Não, não quero batizar não, já me batizei quando era criança. Então, não aceitou a palavra. Que a Bíblia diz assim, quem crer e for batizado. Primeiro acontece o quê? Crê. Depois é batizado. Não é o contrário, batizado para depois crer. Primeiro crê, depois é batizado. Porque o batismo é como se fosse um sepultamento da velha natureza. A pessoa desce às águas e ressuscita para andar em novidade de vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Então, é necessário perseverar na palavra. Obedecer, porque antes a gente obedecia a quem? A palavra? Não. A gente nem conhecia a palavra. A gente obedecia à moda, a gente obedecia ao curso deste mundo, à vontade da carne, dos pensamentos. Era o que a gente fazia. E eu também fazia. Eu não estava diferente disso não, eu estava igualzinho. Fazia a mesma coisa. Era levado, era conduzido aos ídolos mudos. Então, agora que nós estamos salvos, nós temos que permanecer salvos. Ficar nessa palavra. Aleluia. Glórias a Deus. Continuar obedecendo a palavra. Quer ver? Vamos ler aqui, Hebreus 5, 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, quem é que é salvo? Quem é que permanece salvo? Quem está obedecendo ao Filho de Deus. Quem está obedecendo a sua palavra, a sua doutrina, ao seu ensinamento, ao ensinamento que ele deixou com os seus apóstolos, que andaram com ele, que está relatado aí nas epístolas. Louvado seja Deus. Agora, quando a gente é religioso e a gente não conhece a Bíblia, na religião que a gente pratica, tem muitas coisas que vão ferir, vão entrar em choque com a palavra de Deus. Mas como a gente não conhece a palavra, então a gente faz as coisas naturalmente, sem atentar para isso. Mas quando a gente passa a conhecer a palavra, então se cumpre aquilo que a Bíblia disse, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Então o conhecimento da verdade é que vai nos libertar. Quando você passa a conhecer. É por isso que o inimigo peleja tanto contra a palavra de Deus, como contra o ensino da palavra, os cultos em que as pessoas vão aprender a palavra, né? Muitos não gostam, não querem vir, não têm paciência para ouvir, não tem tempo para ler a palavra, aí desconhece a verdade, e aí fica no erro, acredita na mentira, porque não conheceu a verdade. Mas graças a Deus que Deus trouxe cada um de vocês aqui nessa tarde. Amém? Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Para a gente encerrar essa mensagem, nós vamos ler 2 Coríntios 6. Segunda Coríntios 6.
E nós, na qualidade de cooperadores com ele, ou seja, nós pregadores, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. A graça de Deus está aí disponível. Nós estamos pregando sobre ela, que a salvação é pela graça. Estamos falando do amor de Deus. Estamos falando daquilo que Jesus fez pelo pecador. Não é verdade? Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora, quando é, irmãos? Agora, eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Jesus fez isso quando? Olha, tem quase 2000 anos. Mas hoje você está ouvindo. E quando é o dia da salvação para você? É hoje. Não é para ser adiado. Por quê? Se eu adio, eu posso perder a oportunidade. Quem sabe o dia de amanhã? Quem conhece? Será que amanhã eu vou estar vivo? Será que quarta-feira à noite eu vou estar aqui para pregar a palavra novamente? Não sei. Será que você que me ouve tem essa certeza? Não, pastor. Quarta-feira eu estou aqui. Com certeza. E quarta-feira eu vou fazer a minha decisão. Ninguém sabe o dia de amanhã. A Bíblia diz que ninguém tem domínio sobre o dia da morte. Mas a Bíblia diz assim, olha, ao homem está ordenado morrer uma só vez e segue-se o juízo. Entendeu? Se a morte pegar uma pessoa que não está salva, ela entrou em condenação. Ela entrou em condenação. Se a morte alcançar uma pessoa que não está salva, essa pessoa entrou em juízo. Agora vamos ler um texto maravilhoso aqui. João 5:24. Eu gosto muito desse versículo. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Mudou de lado. Saiu da morte para a vida. É isso que o Senhor faz. Ele nos liberta do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Ele faz isso por graça. Não importa o que a gente fez antes. Não importa o nosso passado. Não importa se você bebe muito, como eu bebia também. Não importa se você é um adorador de imagem, como eu fui também. Não importa se você fumava, como a missionária fumava. Não importa se você é um viciado em jogo, como eu fui também. Não importa. Jesus tem poder para salvar. Ele tem poder para fazer isso. A salvação está aí. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Trocou de lado. Aleluia. Estava destinado a morrer. Não está mais. Quer ver um exemplo disso?
prático. Quando Jesus foi condenado, o que é que Pilatos fez? Pilatos não queria condenar Jesus. Ele não queria. Deus deu um sonho à mulher dele. Ela passou a noite atribulada, né, acerca de Jesus. Então ela foi advertir o Pilatos. Pilatos, olha, meu marido, não se mete nisso aí. Esse homem é justo. E Pilatos se esforçou para salvar Jesus. A ponto de dizer assim no final, quando ele viu que não tinha mais jeito, ele falou assim, bom, nós temos o costume de soltar um preso. Então nós temos aqui Barrabás, que todo mundo conhece a história dele, um bandido, um sem vergonha, um pilantra, e tem aqui Jesus. Quem vocês querem que seja solto? Aí a multidão falou assim, Barrabás. E quanto a Jesus? Crucifica-o. Aí Pilatos foi, lavou as mãos e disse assim, eu estou livre do sangue deste justo. Foi o que ele fez. E o que aconteceu na prática? Jesus morreu no lugar do pecador Barrabás. Quem tinha que ser crucificado? Barrabás. Jesus tomou o lugar de Barrabás. Amém? Então Jesus morreu a nossa morte. Ele morreu a nossa morte. Ele morreu no lugar do pecador. Foi isso que ele fez. Para quê? Para que a gente receba vida. E vida com abundância. Então agora, depois de ouvirmos esta palavra, a minha pergunta é, quem deseja nessa tarde alcançar a salvação que há em Cristo Jesus? Quem quer entregar a sua vida para Jesus? Quem ainda não fez a sua decisão? Quem está afastado, queira voltar para Jesus? A oportunidade está aberta. Quem deseja fazer a sua decisão nessa tarde? Quem ainda não fez e quer fazer nessa tarde? Amém? Você ouviu a palavra, você quer reconhecer Jesus como seu Senhor, Salvador da sua alma, aquele que morreu por você? Tem alguém que quer fazer isso nessa tarde? Levante uma de suas mãos, nós vamos orar por você. Tem alguém que quer fazer a sua decisão? Aleluia, a decisão é individual. Quem crer e for batizado será salvo. Eu já fiz a minha decisão quando eu ouvi o Evangelho, eu era religioso também. Eu fui coroinha, bati o sino lá, né? A minha esposa era catequista. E nós tínhamos religião, mas ouvimos o Evangelho. Tivemos que fazer a decisão ao lado de Cristo. E a oportunidade está aberta para você. Eu não sei a sua fé, eu não sei a sua vida, como é, mas sei que Jesus quer te salvar. O desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Tem alguém nessa tarde que quer abraçar esta salvação? Levante uma de suas mãos. Se você pensar na sua vida, no seu problema, você pensa em Jesus, que é maior do que tudo. E pode resolver aquilo que é impossível para os homens, é possível para Deus. Amém? Onde tem uma alma para Jesus? Onde tem uma alma para Jesus nessa tarde? Onde tem uma alma para Jesus nessa tarde? Onde tem alguém que precisa, que ouviu a palavra, que entendeu, aleluia, a abrangência da salvação, aleluia, e quer nessa tarde receber esta salvação na sua vida? Tem alguém nessa tarde que quer fazer isso? Tem alguém? Não tem ninguém? Não tem ninguém para Jesus. Amém? A palavra não é minha. Como a missionária diz, eu sou só o carteiro. Só estou entregando a mensagem. A palavra é dele. Louvado seja Deus. Deus há de fazer uma obra, com certeza, em nome do Senhor Jesus. Amém?